Oi, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast O que Habita em Mim. Eu sou a Gabi Canhete, da Harmonizares, e esse é um espaço onde eu vou falar sobre o que me habita e sobre os lugares onde eu habito. Além de dar voz ao que reside em meu interior, esse também é um lugar de trocas sobre o morar e o Feng Shui, com o intuito de nos aproximarmos ainda mais da morada que habitamos. E que ao compartilhar sobre o que me habita, você possa construir um novo refúgio em seu lar e em você. As portas estão abertas, pode entrar. Esse já é o 5º episódio do Que Habita em Mim. E eu começo o episódio de hoje compartilhando um sonho. Um sonho que eu tive há um tempo atrás, mas que quando eu fecho os olhos, eu ainda tenho a sensação desse sonho em mim. Nesse sonho, eu estava no banheiro de casa, que não era exatamente como ele é, mas enfim, era ele. Eu fui usar o banheiro e eu estava menstruada. E aí, quando eu sentei no vaso, o meu Abil, que é um absorvente de pano, ele caiu no vaso. E eu tive que colocar minha mão ali na privada para tirar esse absorvente de lá. Só que quando eu tirei o Abil, muito papel higiênico estava lá também. E aí, conforme eu dei a descarga para aquilo ir embora, aquilo não foi embora. E quanto mais eu dava descarga, mais a água do vaso transbordava. E transbordava, e transbordava. E saiu uma água suja dali. E no sonho eu tava de chinelo, e eu lembro que eu ficava tentando me afastar para aquela água não encostar nos meus pés. E aí teve uma hora que eu pensei, eu vou dar a última descarga. E quando eu dei a última descarga, ao invés de uma água suja, alguns alimentos inteiros começaram a sair. Então primeiro veio um gengibre, depois vieram camadas de cebola, e até que teve uma hora que também saiu uma couve-flor. Eu lembro que eu pensava, por que aquilo estava saindo dali? Quem é que tinha jogado aquela comida ali? Por que tinham jogado a comida na privada e não tinham dado a comida para a galinha? E eu lembro que eu fiquei me questionando isso, assim, no sonho. Até que, entre uma descarga e outra, eu fui acordada pelo Miguel. E eu acordei e eu fiquei com aquela sensação dentro de mim do que eu precisava colocar pra fora, o que eu não tava deixando ir embora, o que tava voltando também pra mim, o que eu precisava olhar. Você já teve algum sonho assim, que você acorda e fica com aquela sensação que o sonho quer te dizer alguma coisa? Eu sonho muito, eu sou uma pessoa que eu sonho muito. E às vezes eu comento com as minhas amigas que os meus maiores problemas, eles acontecem no mundo dos sonhos. Às vezes na vida real, o meu banheiro não entope, mas no sonho vai e entope, sabe? Eu percebo que eu vivo muitas coisas nos meus sonhos. E, enfim, sonhos à parte, hoje o episódio vai ser sobre símbolos. Símbolos que conectam e símbolos que muitas vezes também nos desconectam da nossa casa. Vamos lá? Nossa casa é nosso refúgio, é a extensão do que a gente é internamente. E quando a gente toma consciência disso, a gente passa a fazer as pazes com essa casa, entender o que essa casa tem para falar pra gente, através, dos símbolos, da bagunça ou da ausência da bagunça, através das patologias, como um banheiro que entope do nada, como no meu sonho, uma lâmpada que queima, uma rachadura que aparece, um bolor que chega sem avisar, um objeto que quebra, enfim, e por aí vai. E o Feng Shui, como eu venho trazendo aqui, é uma arte que nos ajuda a entender a nossa casa e a olhar, com um olhar mais profundo para o cotidiano da casa e da vida. E eu acredito muito que o entendimento ele vem quando a gente se abre para perceber o que essa casa tem a nos dizer. E assim como a vida nos dá os sinais, a nossa casa também dá os sinais, diariamente. E voltando, por exemplo, ao início desse episódio, eu contei que eu sonhei que o banheiro da minha casa estava entupido.
E a lembrança desse sonho, como eu falei, me trouxe a sensação que, de fato, eu precisava deixar algumas coisas ir. Não é a minha intenção aqui trabalhar trazendo o significado desse sonho, porque vamos combinar que esse sonho ele tem muitas camadas. E eu acredito que esse universo simbólico, né, da casa e dos sonhos, ele sempre traz algumas mensagens. E aí, conforme a gente vai se investigando, a gente vai entendendo essas mensagens. Mas nem sempre essas mensagens, elas precisam de fato ser totalmente decifradas. Porque eu acho que ia ser impossível isso, né? A gente querer ter todas as respostas. Eu acho que isso é como se a gente tentasse colocar a vida em uma caixa e falasse, não é isso. E não é só isso, né? Tem muitas possibilidades. E aí, quando eu tive esse sonho, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, que é psicóloga junguiana, a Marina Abdala. E eu vou compartilhar agora um trecho do áudio que a Marina me mandou, falando um pouco da simbologia desse sonho através do olhar dela. Olha só. O seu sonho, eu acho que ele está trazendo a questão do feminino. O começo do sonho, ele mostra sobre o que vai falar, sobre o que é o assunto, o comecinho do sonho. O final é a cura. E o meio é o desenrolar, né? E o seu sonho começa com a questão da menstruação. Então, é essa questão do feminino puro, né? Então, é olhar para isso, né? O que está acontecendo nesse feminino? O que eu preciso olhar? O que eu preciso encarar, né? Em relação a esse meu feminino, a esse empoderamento, né, da mulher aí, com esse novo projeto e tal, o que isso tudo tá me trazendo, né? O que seu sonho tá te mostrando? Que não adianta botar sujeira embaixo do tapete. Não adianta, uma hora a sujeira sai, né? Que é esse movimento da psique que a gente tem, que é um movimento da individuação, de que você precisa encarar os seus medos, você precisa encarar as suas fezes, né? As suas sombras, os seus complexos, para que você possa transpô-los, para que você possa sair desse lugar e olhar para um lugar mais claro, né? Mais nítido. Se a gente não encarar essas nossas sujeiras, né? A gente não consegue enxergar a luz. Eu achei muito simbólico o que a Marina me trouxe, principalmente porque quando eu tive esse sonho, eu já acordei me perguntando o que eu mesma estava obstruindo. E o que, de fato, eu não estava deixando ir a ponto de estar voltando. E só o fato de eu estar aqui falando sobre isso já me abriu uma porta interna. Já clareou ainda mais aquele quartinho dos fundos que todo mundo tem no inconsciente. O banheiro é aquele local da casa em que a gente renova a nossa energia. É nele que a gente deixa ir aquilo que não serve mais. É nele que a gente limpa as toxinas do corpo e da alma. Então, pois bem, perceber a casa é olhar para as entrelinhas. E mais uma vez, sem julgamento, né? Com uma visão mais apurada e expandida, e sem querer encaixotar as respostas em uma caixinha só. E o que me habita hoje é lembrar que tudo que a gente mantém na nossa casa é como uma chave que abre uma porta dentro da gente, né? Eu falei muito disso no episódio 1. E tem coisas que abrem portas nos nossos cômodos preferidos. Aquelas áreas em que a gente não cansa de estar. Naqueles lugares da casa que revigoram o ar, que dão sentido, que trazem conexão. E tem outras que abrem ambientes escuros, empoeirados pelo esquecimento, com cheiro de ar parado e mofo. Espaços em que às vezes a gente não gosta de estar, mas que mesmo assim estão lá, ocupando espaço e tempo. Como o famoso quartinho dos fundos, que eu falei no episódio anterior, em que a gente evita de entrar, mas que uma hora ou outra é inevitável. Por algum motivo, a gente precisa estar lá. E o fato é que, independente do cômodo, do tamanho da casa e do quanto a gente está sintonizada com ela, tudo que a gente mantém no nosso lar é uma expressão profunda das nossas crenças, da nossa psique mais profunda e das experiências e histórias que a gente vive no decorrer da nossa vida. Por isso, olhar com essa lente de aumento para os itens que a gente mantém na nossa casa nos ajuda a gente a se conhecer mais de pertinho e a deixarmos esse lar mais em ressonância com o que habita dentro da gente.
E para ilustrar isso, eu vou compartilhar com vocês a história de quando o Miguel, meu filho mais novo, derrubou meu Budinha no chão. Sabe aquele Budinha barrigudo e simpático que existem em muitas casas por aí? Esse mesmo. Era um dia qualquer quando o Miguel derrubou o meu Budinha no chão. E na hora, eu confesso que eu fiquei totalmente sem reação. O tempo parou ali por 2 minutos, que na minha cabeça agora parece que foram 10. Eu fiquei meio em choque olhando o Buda. Ver a cabeça do Buda de um lado e o corpo do outro me fez perguntar a mim mesma o que minha casa poderia estar me falando. E acontece que eu fiquei sem reação não por achar que isso me traria algum mau agouro, mas sim porque eu me aprofundei em mim mesma e me perguntei: tá, Gabi, mas afinal de contas, o que é que esse Buda representa pra você? E a memória que me veio foi do meu tio Zé. Um tio querido, ex-marido da minha tia, irmã da minha mãe. Um tio que já não vive mais nesse plano. Um tio que era muito simpático também, assim como o Buda, e que tinha também muitos problemas com a bebida. Esse tio despertava em mim uma lembrança meio zombeteira. Aliás, ele desperta em mim, né, uma lembrança meio zombeteira de quem enchia o saco de uma jovem adolescente. No caso, eu, na época. Meu tio Zé tinha um Buda na entrada da casa dele. E a lembrança que me veio quando eu pensei o que esse Buda representa pra mim foi o meu tio Zé. Foi o Buda dele. E eu lembrei de um dia que nas férias eu fui visitar os meus tios lá em Santos e lá estava o pequeno Budinha, sentado num pires repleto de moedas. Eu e a minha curiosidade de uma menina pré-adolescente pusemos as mãos nas moedinhas do Buda quando o meu tio me repreendeu. Eu lembro dele ficar meio bravo, assim, não ficar bravo, mas dele falar sério que aquelas moedas eram de Buda e que eu não podia colocar a mão ali. Eu lembro que achei estranho aquilo, assim, por quê? Mas eu não questionei, mas eu fiquei com aquela memória na minha cabeça. E quando me perguntei o que aquele Budinha representava pra mim, foi aí que a minha memória foi. Um Buda que chegou numa caixa de doação com vários itens que o meu marido doaria. Lá estava Buda. E de alguma forma, naquela época, eu me sintonizei com ele. E ele me acompanhou durante alguns anos. Só que acessar essa memória me mostrou que o Buda, esse aí que perdeu a cabeça, não era, na verdade, um símbolo para mim. Não esse símbolo que representa prosperidade. E por mais que eu me simpatize muito com esse Budinha, não era nesse lugar de riqueza que ele me tocava. Esse Buda, para mim, representava o meu tio Zé. A sua memória, o seu espírito extrovertido, o seu sorriso fácil e também os seus vícios. E ver a cabeça do Buda ali me fez pensar na quantidade de coisas que a gente tem simplesmente porque a gente acha legal ou simplesmente porque a gente ouviu dizer que era bom. Mas será que essas coisas que a gente mantém como amuletos realmente ressoam em nós? Ou é simplesmente uma repetição de algo que a gente considera bom ou que vai trazer uma boa sorte? Ver a cabeça do Buda, para mim, trouxe a mensagem das quebras, das rupturas, das coisas que precisamos abrir mão, das relações que precisamos cortar, sejam com pessoas ou coisas. Ver a cabeça do Buda para mim me lembrou agora do banheiro entupido no meu sonho, me trazendo a mensagem de que algumas coisas realmente precisam ir, por mais difíceis que essas coisas sejam. E essa sabedoria foi o maior ensinamento que esse Budinha poderia me trazer. Depois disso, eu agradeci e deixei o Buda ir. Eu já tinha compartilhado essa história antes, lá no meu Insta, e eu lembro que na época algumas pessoas me perguntaram o que eu fiz com esse Buda quebrado. E qual é a melhor coisa a se fazer quando algo assim quebra. Eu lembro que depois que o Buda quebrou, eu deixei ele guardado há mais ou menos uma semana. Porque esse insight que eu falei do meu tio Zé não foi uma coisa que chegou na hora. Eu lembro que na hora eu só me perguntei o que esse Buda representa pra mim. E aí eu peguei esse Buda e guardei ele numa caixa e eu fiquei me perguntando ali o que ele representava pra mim, né? E foram alguns dias até eu acessar essa memória do meu tio Zé, até vir o insight. Não foi na hora assim, tipo, o Buda quebrou, eu já tive o insight, é isso. Não.
Demorou pelo menos uma semana ali. E aí depois que eu percebi o que aquele Buda representava pra mim, eu decidi que eu ia jogar ele fora. Então ele foi pra coleta reciclada, né? E aí na coleta, quando a gente vai jogar as coisas fora, tem ali, né, os materiais plástico, papel, vidro, e tem também uma parte de coisas quebradas, assim. Tem uma parte de construção, então que você joga tijolo, pedra, e tem uma outra parte que são as coisas quebradas. Foi pra ali que esse Buda foi. E eu lembro que na hora eu simplesmente, assim, agradeci e realmente deixei ele ir, sabe? Obrigada, Buda, valeu por tudo. E eu senti que não fazia mais sentido realmente continuar com aquela peça, né? Restaurando-a, por exemplo. Realmente eu percebi que eu precisava eliminar o Buda mesmo. Tem muita gente que fala, né, que não é legal a gente ficar com coisas quebradas em casa. Eu acredito muito nisso, eu também penso assim. Porque as coisas quebradas, elas representam uma energia quebrada, né? Uma energia estagnada. A não ser, assim, que algo seja extremamente simbólico pra você. E aí você, sei lá, alguma coisa quebra e você decide transformar, arranjar, colar, né? Eu também acho que nem tudo é descartável. E tem coisas que realmente elas valem também. Valem a pena a gente ressignificar essas peças. Inclusive tem uma técnica japonesa, que eu não me lembro o nome agora, mas que quando alguma coisa quebra, eles colam aquela peça com uma cola dourada. E assim, quanto mais aquela peça tá quebrada, mais cola dourada tem, então mais vida tem aquela peça, né? Por mais histórias aquela peça passou. Então eu acho que vai muito de você também se perguntar o que determinada coisa representa pra você e o que vale a pena fazer com aquela coisa. Eu acho que só não vale a gente juntar essas coisas quebradas naquele quartinho dos fundos que eu falei lá no começo. Porque a gente vai mantendo raízes com as coisas que a gente tem na nossa casa, né? Tudo que tá em nosso cargo, a gente se conecta de alguma maneira. E com o passar do tempo, manter algumas coisas nos pesam. E impedem também a nossa raiz de se nutrir, né? E impedem da gente levar energia para nossa árvore florescer. E eu penso também que tem coisas que elas valem a pena serem destruídas. Coisas que, além de não ressoarem mais em nós, elas também nos prendem e deixam essas nossas raízes emaranhadas, né, impedindo-as de crescer. E para clarear isso, eu vou contar uma história de uma cliente muito querida que se chama Priscila. Antes de compartilhar essa história, eu entrei em contato com a Priscila e perguntei se eu poderia compartilhar a história dela com todo respeito. E é assim que eu sempre faço, que eu sempre farei ao compartilhar uma história de alguma cliente por aqui. Quando a Priscila me procurou, ela estava passando por uma fase de uma enorme transformação. Ela estava se divorciando. E além do divórcio, ela estava se mudando da casa que ela morava com a família até então para uma casa menor. Porque afinal de contas, com a separação, não valia mais a pena ela ficar numa casa tão grande como era a casa que ela morava antes, né? E nessa história toda tinha um agravante. O seu ex-marido, ele não queria assinar a separação. E aquela ruptura, né, aquele divórcio, ele estava acontecendo de uma maneira muito doída para todos ali. E mesmo já estando de mudança para uma casa nova, quando a Priscila me procurou, a gente começou o movimento da consultoria na casa atual ainda, na casa que ela vivia com a família. E eu lembro como se fosse ontem, que quando eu cheguei e eu ouvi o que aquela mulher forte me trazia, como eu sempre faço, né, eu comecei a caminhar descalça pela casa, dialogando com a casa como se ela fosse uma amiga, pedindo para a casa me mostrar o que ela precisava. E eu lembro que, intuitivamente, eu parei na frente da porta de entrada da casa, mas do lado de dentro. E eu lembro que eu olhei para cima e eu vi algo que me chamou a atenção. Era um quadro grande. E nesse quadro tinha um pássaro desenhado. E eu lembro que eu chamei a Priscila e eu perguntei o que aquele quadro, o que aquele pássaro representava para ela. A Priscila, ela silenciou por alguns instantes e me disse que aquela peça foi usada no altar do casamento dela. E para ela, aquele pássaro representava, de alguma forma, o casamento. E naquele momento representava o elo que ela queria romper. E aí eu lembro de falar pra Priscila que era importante ela remover aquela peça de lá. E ela me disse, então eu vou remover já. E
e ela foi pegar a escada e para fazer isso naquela hora. E assim ela fez, porque ela sentiu que era a hora dela fazer aquilo mesmo. E aí, com aquele quadro nas mãos, ela me perguntou: e agora, né? O que eu faço com isso? E aí que eu expliquei para ela que algumas coisas realmente valem a pena serem destruídas. Por mais bonitas que sejam, por mais lembranças interessantes que tenham ou não, mas tem coisas que realmente valem a pena serem destruídas. Destruídas no sentido de serem transformadas. Destruídas no sentido de irem embora. E eu falei pra ela que a melhor coisa que ela poderia fazer com aquela peça era queimar aquele objeto, como forma de libertar aquele pássaro e levar para o céu a sua prece de libertação e renovação. Mas para isso acontecer, era algo que precisava estar pronto dentro dela, para que fosse um ritual ali que realmente tivesse significado para ela. E a Priscila, eu lembro que ela me olhou no fundo dos olhos com muita emoção e ela me perguntou se eu podia ajudá-la. E eu respondi que sim. E juntas a gente acendeu a churrasqueira da casa para elevar às cinzas aquele objeto tão simbólico para ela. Foi muito emocionante essa cena. Foi muito libertador. Eu lembro que conforme a gente acendia a churrasqueira ali, colocava o quadro, né? Conforme aquele quadro queimava, a Priscila chorou muito, assim. Ela chorou muito. Eu lembro de me conter, assim, na hora para não me desfazer ali também, né? Mas naquele momento eu precisava ser de alguma forma uma âncora ali para ela. E junto com o pássaro, eu lembro que eu pedi pra Priscila pegar coisas que representavam os dois e que ela sentia que pudessem ser queimadas ali também. E assim ela queimou alguns papéis e outros objetos também. E você pode estar se perguntando se isso realmente precisava ser feito. E nesse contexto, eu digo que sim. A Priscila precisava ritualizar esse momento e deixar ir algo tão simbólico para ela. E eu sinto que esse ritual, ele foi tão simples, tão profundo e tão importante para Priscila, para todos ali naquela família, porque ao fazer aquela queima, é como se a Priscila cortasse de alguma forma o cordão umbilical. O cordão umbilical de um casamento que ela queria romper. O cordão umbilical com uma casa que também já não fazia mais sentido para ela. Mas tudo isso com muita gratidão e com muita honra ao que ela já tinha vivido ali também. Com ele, com a casa, enfim, e com os símbolos que estavam representados ali. A Priscila depois ela se mudou para uma casa menor. Passou um tempo, ela conseguiu fazer a venda dessa casa onde a gente fez essa queima. O marido assinou o divórcio. Priscila depois já se mudou mais algumas vezes de novo e em todas as mudanças da Priscila, né, até então eu tenho acompanhado ela nesses processos, esses movimentos, né, e é muito bonito, assim, estar presente ao lado dessas pessoas, dessas mulheres, né, nesses momentos de grande transformação. Eu acho que nesse ponto a consultoria também ela vem muito como uma mão amiga ali falando vai, eu tô com você, sabe? E não agindo pela pessoa, mas guiando a pessoa, ancorando a pessoa ali, né? Porque eu jamais queimaria, por exemplo, aquele quadro pela Priscila. Eu jamais obrigaria a Priscila a fazer aquilo. Eu simplesmente falei pra ela que era importante, ela entendeu e era realmente aquele momento dela fazer aquilo. Pode ser que não era o momento ainda, né? Talvez esse momento poderia chegar depois de um mês, depois de um ano, mas não, era aquele momento. E o universo conspirou pra que aquilo fosse naquele momento, fosse naquela hora. E eu penso que isso não significa que se você tem uma história parecida, que você precisa fazer o mesmo. O meu convite é que você possa olhar mais além para as coisas que você mantém na sua casa, percebendo onde o que você tem habita em você e qual é a porta que esses objetos que você tem abrem dentro de você. Porque às vezes a gente tem algo que a gente ganhou de alguém e é super bonito, mas que não faz sentido nenhum pra gente. E será que vale a pena ficar com isso? E se não faz, obviamente que você não precisa fazer uma fogueira pra queimar esse item ou acender a churrasqueira, né? E nem que você precisa jogar fora. Não, às vezes você pode
dar ele para uma outra pessoa, ou você pode guardar ele dentro de uma caixinha até chegar o momento de se decidir o que fazer com aquilo. A gente precisa de tempo também para decantar as coisas, né? Não precisa sair agindo e fazendo tudo rápido, igual eu falei no episódio 1. Se você tem uma porta emperrada, você não precisa ir chutar a porta para abrir ela com força, não. Calma, mas assim, permita-se olhar além. Às vezes você tem alguma coisa, um quadro também, ou sei lá, um objeto decorativo que você comprou ou que você ganhou em uma época que você era uma pessoa e agora, enfim, você mudou e aquilo já não faz mais sentido. Eu lembrei que eu já falei um pouco disso no episódio anterior. Mas é isso, né? Eu acho que a gente não precisa também querer dar um significado para tudo. Eu acho que o mais importante é a gente manter esse diálogo com a casa para desenvolver a nossa intuição. E é na quietude que a nossa intuição fala. E é na solitude que ela se mostra e se faz bonita. Aqui, por exemplo, às vezes, essa intuição, ela aparece quando eu tô regando o jardim, quando eu tô amamentando o filho, quando eu tô lavando a louça, quando eu tô correndo. E seja lá como ela se apresenta, né? Nem sempre a nossa intuição ela avisa a hora. Às vezes ela chega sem demora, às vezes ela custa chegar. E se esse for o seu caso, lembre-se apenas de silenciar, porque só assim a sua intuição vai começar a falar. De mansinho, no interior da alma, né? E a intuição, ela não mente, né? Custe o que custar. E a gente sente muito essa intuição no nosso corpo também, né? Quando às vezes a gente vê alguma coisa e sente um calafrio, quando a gente vai em algum lugar e sente uma coisa boa, quando do nada a gente sente um cheiro bom fazendo alguma coisa. Já aconteceu com você? Às vezes você tá andando, pensando em alguma coisa, você sente um cheiro de perfume e não tem nada ali que possa trazer o cheiro, né? Minha avó falava que era o anjinho da guarda. Eu acredito muito nisso. E uma sugestão para que você possa aprimorar a sua conexão com a casa e ouvir a sua própria intuição e se antenar nesses insights sobre o seu lar, né, é manter um diário da casa. Esse diário ele pode ser um caderno muito simples, onde você vai anotar o que acontece na casa. E aí, por exemplo, se uma lâmpada queimar, você anota. Se emperrar uma porta, você anota. Se algo acontecer na casa, você anota. E aí você anota o que acontece na casa e anota também o que acontece com você. É assim que o que habita em mim foi nascendo, sabe? Através dessa percepção e das anotações mesmo do que acontece na minha casa e paralelo ao que acontece comigo também. E se você quiser se inspirar ainda mais para montar o seu diário, eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube onde eu falo sobre como manter esse diário da casa. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio para que você possa ver depois e se inspirar também. E para ouvir esses sinais da casa e entender esses símbolos que a casa apresenta, né, é importante a gente estar aberta para o que ela vai falar. E nem sempre ela vai falar alguma coisa que você vai gostar na hora. Às vezes pode trazer algum estranhamento. Mas com certeza a casa e os símbolos, eles vão trazer boas notícias sobre alguém que a casa quer muito bem, você mesmo. E é isso que me habita hoje, gente. É trazer essas reflexões sobre os símbolos, né, da sua casa, sobre os símbolos da sua vida, de você olhar, né, cada vez mais com consciência para essa casa, para perceber realmente que ela tem falado com você. E para encerrar com chave de ouro, eu quero muito deixar aqui uma frase da Sofia Batalha, que ela fala assim, né, que a casa é uma representação de nós próprios e da vida. A casa é o reflexo dos que nela habitam. Cada divisão e objetos são metáforas e crenças dos residentes. Nessa abordagem, a casa é para ser vivida. Então, lembre-se disso, né? De viver essa casa, que a casa é viva e ela conversa com a gente o tempo todo. Lembre-se também de olhar para essa casa com novos olhos e de deixar ir aquilo que não serve mais e de renovar a energia do banheiro. Observação, esse recadinho é para mim mesma, gente. E lembre-se de compartilhar também esse conteúdo com alguém, de comentar, de seguir a gente. Se você estiver ouvindo no Spotify, você pode dar 5 estrelas, que isso facilita com que essa mensagem chegue a novos lugares. E se você quiser ficar ainda mais perto do que me habita
E se você também quiser apoiar esse projeto, eu te convido a acessar o site harmonizares.com e lá eu vou deixar um link com algumas informações de como ficar mais pertinho mesmo de mim e de trocar um pouco mais sobre a sua casa através de conteúdos exclusivos. Bom, além disso, você pode me seguir no Instagram, que é @harmonizares, e no YouTube você me encontra como Feng Shui com Gabi. Um agradecimento super especial à Babi, da @aloartista, que é quem faz a gestão desse projeto comigo, e ao Shin, da @Trina Studio, que é quem cuida maravilhosamente da edição desse podcast. É isso, a gente se vê em breve no ritmo do vento e da água. Até!